Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês estão contentes no Senhor, amém? Gente, que privilégio estarmos aqui. Mais um dia do Senhor, mais um domingo onde relembramos e celebramos que numa manhã como essa, Cristo ressurgiu dentre os mortos e mudou para sempre a história de todas as coisas, amém? Hoje nós estamos dando continuidade, prestem atenção, a série que nós temos intitulado Verbos Cristãos. Então, nessa série de mensagens, enquanto o pessoal se organiza, nós estamos falando de alguns verbos extraídos das Escrituras e que são comportamentos requeridos dos regenerados e são compromissos assumidos em comunidade. Então, essas palavras são endereçadas ao coração daqueles que já foram salvos, ou seja, porque esses verbos, esses comportamentos requeridos, eles só podem ser cumpridos por pessoas que tiveram o coração regenerado. Quem me entende, diga amém. E por terem o coração regenerado e praticarem essas ações, eles assumem compromissos comunitários. Então, o título da nossa série Verbos Cristãos tem como intuito ensinar essas duas verdades. Repitam comigo: verbos são comportamentos requeridos dos regenerados, compromissos assumidos em comunidade. Ok? Isso é verbos cristãos. O nosso texto base de hoje é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e 9. Ok? Eu vou ler e vamos projetar na versão NVI. E o nosso verbo de hoje é o verbo contribuir. Vamos dizer juntos? Contribuir. Nós já falamos a respeito de cultuar, discipular, congregar, honrar, e o quinto verbo da série é contribuir. Relembrando, verbos cristãos são comportamentos requeridos de pessoas já regeneradas pelo Evangelho e são compromissos que assumimos em comunidade, ok? Então, o nosso texto base, 2 Coríntios capítulo 8, em diante. É um texto extenso, eu peço que você preste muita atenção. E eu titubeei algumas vezes por saber que são muitos versículos, mas aí o Espírito me lembrou de algo que é óbvio. A mera, entre aspas, leitura da palavra de Deus é extremamente poderosa. Quem crê, diga amém. Então, embora o texto seja extenso, muitas vezes o que nós mais recebemos num culto cristão é tão somente, entre aspas, a leitura do texto bíblico, porque a palavra de Deus é eficaz e poderosa, amém? Então vamos ler esse texto. Verso 1 diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio, diz a NVI, outras versões, a graça, de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio ou graça de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-a com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho: convém que vocês
Contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. 11. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura deles suprirá a necessidade de vocês, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou ao quem tinha recolhido pouco. 16. Agradeço a Deus por ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado ou louvado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação ou graça. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar nossa disposição. 20. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado ou zeloso. E agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. 9:1. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês, a esse respeito, não seja vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme propôs ou determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom ou graça indescritível. Amém? Essa é a porção da palavra de Deus. Vamos orar.
Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã. Erguemos o nome de Cristo Jesus, seu Filho, acima de qualquer outro nome. Te bendizemos pelo rico privilégio de tomarmos parte na sua obra e de estarmos aqui com liberdade para te cultuar, nos edificarmos mutuamente, proclamarmos o Evangelho ao mundo. Nós pedimos que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha, a fim de que possamos absorver toda a instrução do seu Espírito mediante a sua palavra pregada e a comunhão dos santos. E Pai, que você nos presenteie com o espírito de sabedoria e revelação, para que os nossos olhos sejam iluminados e conheçamos a esperança da nossa vocação. Por fim, te peço, Pai, que nada aqui se perca, mas que tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. E todos aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus, bendito é o nosso Senhor. Meus irmãos, nosso quinto verbo, contribuir, vai tratar a respeito do privilégio de tomarmos parte na obra de Deus. Uma vez mais, verbos cristãos são comportamentos requeridos dos regenerados e compromissos que são assumidos em comunidade. Teremos 3 partes em nosso sermão. A primeira parte, nós vamos trabalhar o conceito de generosidade na Bíblia. Amém? Por algumas vezes na leitura do texto eu parei e pedi que vocês lessem. Se vocês perceberam, praticamente todas as vezes o texto falava a respeito da graça de Deus. Então preste atenção, o conceito de generosidade bíblica está primariamente e essencialmente, ouçam, amparado na graça de Deus, ou seja, no Evangelho em operação no nosso coração. Esse é o tema central desses 2 capítulos. Por inúmeras vezes, o apóstolo Paulo vai, ao longo do texto, retornar a essa verdade para amparar seu ensinamento sobre generosidade. Ou seja, o princípio e o conceito, melhor dizendo, de graça nas Escrituras, ele é completamente distinto de generosidade, ele é completamente distinto de como nós vemos. O texto começa dizendo, Paulo diz, eu gostaria que vocês ficassem sabendo, tomassem conhecimento da graça que Deus concedeu aos macedônios, a fim de que eles manifestassem generosidade sacrificial. Preste atenção. Generosidade não é um favor que você faz a Deus ou a alguém. Generosidade é um privilégio, dádiva, graça que Deus concede a você, a mim, a sua igreja, a fim de que tomemos parte na sua obra. Preste atenção, isso muda radicalmente o conceito de generosidade. Todo o capítulo é permeado da graça, do Evangelho em operação, em nós e por meio de nós. Então, o primeiro conceito e o primordial é esse: generosidade não é um favor que realizamos a alguém. Generosidade é o resultado da graça de Deus em operação através de um cristão verdadeiro. Generosidade é o privilégio concedido por Deus ao seu povo para que nos tornemos parceiros de suas ações. É essencial entendermos que todo o ensinamento do apóstolo Paulo se ampara na verdade de que contribuir é um privilégio dado a você e a mim. Manifestar generosidade regular de forma sacrificial é graça de Deus para conosco. Vou dizer de novo, isso muda tudo. Isso afeta radicalmente o seu conceito a respeito de contribuição e generosidade. Não é um favor prestado a Deus ou a alguém. Generosidade é o resultado da graça do Evangelho de Deus em operação num cristão regenerado. Generosidade é o privilégio que Deus nos dá de sermos parceiros de suas ações.
Preste atenção. Quando Deus deseja socorrer o necessitado, Ele dá a você, a mim, à igreja, ao seu povo, o privilégio de sermos o meio pelo qual Ele socorre o necessitado. Quando Deus deseja furar um poço numa aldeia na Amazônia, como tive o privilégio de participar no ano de 2011, para que os índios tenham água potável, Deus, em sua graça, me dá o privilégio de fazer isso através das minhas mãos e dos meus recursos. Quando Deus deseja socorrer o órfão e a viúva, Ele dá a você, igreja, o privilégio de ser o meio pelo qual Ele vai socorrer o órfão e a viúva. Quando Deus deseja que o evangelho avance nas nações, Ele dá a você, a mim, a igreja, ao seu povo, o privilégio de mantermos presbíteros fiéis e sustentarmos obreiros apostólicos para que o evangelho se expanda nas nações. Generosidade é um privilégio de Deus para pessoas com um coração regenerado. É dádiva de Deus permitir que você e eu, outrora escravos do pecado, servos deste mundo e das riquezas, agora sejamos parceiros de Deus em suas ações no mundo, por meio da sua história redentora. Generosidade, contribuição, é uma dádiva de Deus para você. Na mesma linha, um estudioso do Novo Testamento, Colin Kruse, ele diz o seguinte: Paulo considera a liberalidade dos macedônios como sendo resultado da graça de Deus em suas vidas. Deus é generoso, e onde sua graça é verdadeiramente experimentada, onde o evangelho chega, onde há um coração transformado pelo evangelho, haverá evidências de amor e generosidade concretas. Generosidade é privilégio que Deus dá ao seu povo. Agora preste atenção. Que rico privilégio é sermos os instrumentos através do qual ou dos quais Deus atua no mundo. Os macedônios eram extraordinários na sua generosidade, porque atenderam aos apelos financeiros de Paulo. Ouça, embora fossem eles mesmos os necessitados. Preste atenção, o contexto, que eu não tenho tempo para variar para explicar, é que, oriundo de uma profecia de Ágabo, os irmãos ficaram conscientes que haveria fome na região da Judéia. Então, de antemão, eles se prepararam, e Paulo fez uso das suas conexões com as igrejas gentílicas que ele plantava, para levantar uma coleta. É disso que trata 2 Coríntios 8:9, para enviar socorro aos cristãos da Judéia, aos judeus cristãos. E Paulo fez esse movimento entre as igrejas gentílicas. Inclusive, 1/3 do ministério de Paulo é dedicado a levantar recursos financeiros. Então, nós sabemos que dinheiro e finanças, embora isso é sempre usado por pessoas malignas, é um assunto espiritual e é o principal termômetro para entender a condição do seu coração e do meu. Por mais que os coaches da prosperidade, os neopentecostais filhos de Satanás, usem o que eu vou dizer errado, é verdade que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre fé. Você ficaria chocado de quantas vezes Jesus ensinou sobre dinheiro, por todo o Novo Testamento. É um assunto espiritual e o principal termômetro para demonstrar a condição do seu coração e do meu. Por quê? Porque Jesus nunca equiparou Satanás ao Senhor, mas ele equiparou um ao Senhor. Ele disse: vocês não podem servir a dois, Mateus 6, 23 e 24 em diante, senhores. Ou vocês têm que servir a Deus ou as riquezas. Jesus só chamou um de Senhor. Não foi o diabo, foi o dinheiro. Será que ele estava certo? Ele nunca chamou Satanás de Senhor, mas o dinheiro ele chamou de Senhor.
Sabe por quê? Porque é o principal Deus dessa era. Então, uma vez mais, dinheiro é um assunto extremamente espiritual. O principal termômetro para revelar a condição do seu coração. Agora, para aqueles que nos visitam e não sabem, essa igreja está completando quase 6 anos de plantação. Digam graças a Deus. É a primeira vez que nós estamos falando de finanças no púlpito. Em 6 anos. Então talvez você nos visite e pense, caí em outra furada. Por favor, tema a Deus e não nos compare com os mercenários da fé. Aqui há irmãos que são fiéis ao Senhor, por graça, por misericórdia, que pagam um preço altíssimo para não dominar e estuprar ninguém em nenhuma área, principalmente financeira. Por isso, em 6 anos, nunca tocamos no assunto. Se você caiu aqui logo hoje, eu acho que Jesus quer te ensinar algo. De antemão, fiquem em paz, não passaremos um envelope no final da pregação. Ufa! Nem todo mundo está perdido. Há homens e comunidades fiéis, digam graças a Deus. Amém? Então, agora a generosidade cristã, contribuição cristã é paradoxal. Por quê? Porque quando falamos em generosidade, prontamente alguém pode dizer o seguinte, eu não tenho condição, olha pastor, eu sou essa pessoa que precisa. Quando Paulo começa a falar sobre os macedônios, ele mostra que generosidade cristã, contribuição cristã é paradoxal. Ele diz o seguinte, eu quero que vocês conheçam a graça, o privilégio que Deus deu aos macedônios de cooperarem com a sua obra. Ele diz assim, no meio da mais severa tribulação, paradoxo, manifestaram grande alegria. E ele diz, nos imploraram, suplicaram, insistentemente, Paulo, pelo amor de Deus, deixa que tomemos parte nas obras de Deus no mundo. Uau, severa tribulação, grande alegria. Mas calma, Paulo continua. Ele diz, eles não estavam apenas suportando severa tribulação, eles experimentavam extrema pobreza. Não é que os irmãos tinham alguma necessidade. Eles, de sua extrema pobreza, Paulo disse, manifestaram, transbordaram em rica generosidade. Uau! O poder do evangelho num coração regenerado. Pastor, eu não posso. Calma, vou desenvolver o sermão. Mas já vou te antecipar. Não é que você não pode. É que você é servo de Mamon ainda. Mas hoje você pode ser salvo. Eu estou na igreja há 20 anos. E daí? Ok? E nós vamos perceber, escute. Disse no primeiro culto, vou dizer nesse. Todas as pessoas que estão aqui e que acompanharão esse sermão pela internet. Se uma vírgula da minha fala sair das escrituras, me amaldiçoem, como Gálatas 1, 8 e 9, tirem todas as pessoas dessa igreja e levem para uma igreja bíblica. No entanto, se tudo o que eu ensinar nos próximos minutos estiver amparado nas escrituras, vocês aqui, vocês aí, submetam-se ao evangelho de Jesus. Obrigado por 2 amém e 1 glória a Deus tímido. Glória a Deus. Paradoxal. Severa tribulação, grande alegria. Extrema pobreza, transbordando em rica generosidade. Não estamos falando sobre valores. Estamos falando sobre corações regenerados ou não. Estamos falando de crentes ou de ímpios. Não estamos falando sobre valores nesse momento. Quem está me entendendo, diga amém. Outra coisa interessante, Paulo está tão convencido que é a graça de Deus, que no verso 16 ele diz que foi a graça de Deus que fez Tito se dispor. Ele está interessado que você entenda. A graça de Deus, o evangelho e a operação é o tema central do que ele está ensinando. Ele diz, graças a Deus que colocou essa disposição no coração de Tito. Tito tinha acabado de voltar da Caia, quando ele voltou para dar as notícias. Inclusive, Paulo e os coríntios estavam numa relação meio tensa por causa da primeira carta.
Se você lê Bíblia e entende história, o capítulo 1 a 7 de 2 Coríntios é Tito dizendo meio que assim, Paulo, tá tudo bem, ufa. E aí eu me identifico muito com Paulo, porque os irmãos foram tomados de profunda tristeza pela primeira carta de Paulo. E aí quando Tito diz, olha, doeu, deu confusão, murmuração, os irmãos te amaldiçoaram, Paulo, os irmãos praguejaram, mas de repente o evangelho começou a atuar, eles começaram a perceber que você os amava, e por isso os exorta, e por isso os repreende. E aí até que a coisa ficou em paz. Aí Paulo diz, ficou em paz? Tá tudo certo? Então lembra eles que eles falaram que eles iam ofertar. Porque quando eu cheguei aí 1 ano atrás, todo mundo, eba! Não, agora eu quero que vocês pratiquem o que se proporam a fazer. E Paulo disse, preste atenção, porque vocês podem dar, e esse ato de dar manifestará apenas o quão avarento vocês são. Talvez você tenha esquecido do texto, que eu não vou ler agora, versículo 5 do 9 diz assim, então a oferta estará pronta como generosidade ou como avareza. Se é possível dar e demonstrar nisso avareza, que dirá não dar? Quem está me entendendo? Então presta atenção. Mas Paulo reconhece que tudo é graça de Deus, até Tito se dispor a voltar. Tito acaba de chegar, tá bom, eu volto com alegria no coração, levar essa mensagem para os irmãos, ok? 3 palavras-chave que encontramos aqui rapidinho. Primeira palavra, graça, estou enfatizando charis, é a palavra empregada a fim de mostrar que os macedônios consideravam a oportunidade de contribuir como um favor de Deus, um privilégio. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda palavra que aparece aqui, participar, do grego koinonia, comunhão. Dias atrás eu disse que eu comungo com alguém quando eu ajo. E os irmãos rogaram, suplicaram a Paulo, nós queremos demonstrar a nossa comunhão com os irmãos da Judeia. Como? Pagando os boletos deles. Não é que a gente quer, vamos orar, não, deixa eu pagar, deixa eu enviar dinheiro. Quero comungar. Porque comunhão é quando eu tenho ações de amor, quem está entendendo, diga amém, meu irmão. Então, indica que o envolvimento deles declarava que eles eram parte de algo além de sua realidade local, demonstra a beleza da igreja de Cristo. Eles estavam tomando parte no sofrimento dos irmãos, não apenas em oração, enviando recursos financeiros. Eles suplicam. E outra palavra, assistência, diaconia. Uau! Olha só, graça, participação, assistência, diaconia. Seu emprego aqui reflete o fato de que a contribuição financeira era entendida como sendo parte do ministério cristão. Escuta, ministério é trabalho. Todo cristão tem um trabalho a prestar a Deus, aos santos e ao mundo. Sempre ensinamos isso. Eles entenderam que contribuir financeiramente é parte vital do ministério cristão. Então isso é realmente maravilhoso. O que acontece é que Paulo equipara a oferta dos macedônios à oferta salvífica de Cristo. Escute, ele diz, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Qual pobreza Paulo menciona? A financeira de Jesus? Não necessariamente. Se você perceber, Jesus não teve necessidade nenhuma em seu ministério, inclusive eles repartiam com os necessitados. Mas ele está falando sobre a encarnação. Ele disse, Cristo sendo Deus majestoso, riquíssimo em glória e santidade, olha só, por amor de vocês, ele assumiu extrema pobreza, como encarnou. Não haveria humilhação maior para o Criador Santíssimo do que se tornar como um de nós. E ele diz, para que por meio dessa pobreza, das aflições impostas pela encarnação, vocês se tornassem ricos. Para quê? Paulo diz, para em toda boa obra manifestarem generosidade. Então escuta, Paulo está estabelecendo aqui um parâmetro.
Ele está comparando a oferta dos macedônios, severa tribulação com grande alegria, extrema pobreza, transbordar em generosidade. Ele está comparando a ação dessa igreja com a obra de Cristo, gente. Que coisa gloriosa! O que mais uma igreja poderia desejar quando damos uma única coisa, vem à mente das pessoas: Cristo entregando a si mesmo de forma sacrificial. Isso é o evangelho, gente. Então ele está estabelecendo padrões. Agora presta atenção. Ainda outra coisa interessante aqui a se pensar. Paulo está vendo essa oferta como uma expressão de unidade. Lá no versículo 19 do capítulo 8 ele fala isso. Não vou explicar isso agora de maneira muito profunda porque não tem tempo. Entre as igrejas gentílicas e judias. Olha como o evangelho é lindo. Paulo começou a pregar o evangelho a não judeus, os gentios. Quem me entende, diga amém. Escute. Os judeus cristãos não estavam muito esclarecidos acerca do eterno propósito de Deus, e havia uma resistência, para que o evangelho fosse a outras nações. Aí lá em Atos 15 tem uma reunião, gente, uma discussão tensa. Igreja boa é tensa. Não, assim uma discussão tensa em Atos 15, 6, a respeito se é. Paulo chega com Barnabé, começa a testemunhar o que Deus está fazendo entre os não judeus, e o Pedro, Tiago, João, não sei, tem que ver, parece heresia. Só que aí Paulo leva Tito, esse irmão que ele mencionou. Paulo não está só falando, ele está com o fruto do evangelho, e Tito tem um comportamento tão santo, que os apóstolos olhando para Tito dizem: Deus está salvando os gentios. Amém? Esse cara que Paulo enviou lá para organizar a coleta dos que creem. Aleluia? Mas escuta, olha só. Aí eles dão umas recomendações. Em especial, eles dizem para Paulo: tá bom. Mas Pedro diz: eu não quero me misturar. Dão as mãos e diz: nós vamos para os judeus. Vai então para os gentios. Já que Deus quer salvar, Então havia ali uma xenofobia real, um problema racial. Só que olha o que acontece. Anos passam. No império de Cláudio, 45 a 54, vem extrema fome sobre os cristãos judeus. Quem socorre eles? Os gentios. Aí Paulo disse: isso é um testemunho da unidade da igreja. Tem algo mais sublime do que suprir as necessidades. Embora isso seja digno, isso cria vínculos. Ou seja, quando a gente toma parte com as necessidades dos santos em outros lugares, a gente está sustentando a verdade de que a igreja de Cristo é invisível, universal, gloriosa e está espalhada entre as nações. Deus tem salvado homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Amém? Prestem atenção e não esqueçam. O tema central é a graça de Deus, evangelho em operação, rico privilégio de contribuir. Ou seja, se tornar parceiro de Deus. Amém? As necessidades dos judeus cristãos na Judeia foram atendidas. Eles deram graças a Deus e reconheceram: aqui eu preciso que a gente vá no texto. Olha, 2 Coríntios 9, preciso ler de novo, verso 13. Olha o que acontece, eles reconheceram a obediência dos gentios ao evangelho. Em suma, a unidade da igreja foi fortalecida. Agora escuta, Paulo diz isso aqui aos coríntios, se vocês ofertarem de maneira generosa e sacrificial, isso vai mandar um recado para a igreja da Judeia em Jerusalém em especial. Olha o recado, olha o recado. Por meio dessa, eu quero ver. Paulo diz: vamos lá, eu quero ver, tem que provar. Escuta, por meio dessa prova de trabalho, de agonia, o que se espera de um cristão, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho a generosidade, a disposição em compartilhar vai demonstrar uma coisa. Perguntem para mim qual? Vocês foram salvos realmente e não apenas dizem ser cristãos. Então você acabou de se dar conta que generosidade é o principal termômetro para a condição do seu coração. Quem me entende, diga amém. Quem me entende, diga amém. Amém. Paulo diz: eles saberão que a confissão oral, eu sou um cristão regenerado, de vocês é verdade, se vocês serem generosos no que diz respeito a dinheiro. Uau! Não fui eu, foi a Bíblia.
Ah, eu não gosto. Amaldiçoa Deus, amaldiçoa Paulo, rasga sua Bíblia, xinga Jesus Cristo. Eu só sou o papagaio de Jesus. A Bíblia está dizendo que seria a prova que eles foram salvos. Sabe por quê? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Agora escuta, parênteses. Muitos de nós foram estuprados em ajuntamentos que se diziam cristãos. E quando toca no tema dinheiro, alguns talvez já pensam, puxa, se perderam também. Que pena. Olha aí, a família dos que creem. Detalhe, 6 anos de igreja, nunca tratamos desse assunto. Primeira vez falando sobre contribuir. Eu sabia que ia para isso. Meus irmãos, olhem para mim. Se você pensa assim, você tem 2 opções. A primeira é a gente entender que você está se desintoxicando e no mínimo pedir que você feche a boquinha, que você não está edificando falando isso. Amém? E a segunda, sabe qual é? Sumam daqui. Voltem para o cativeiro religioso que vocês estavam. Deus os abençoe. Sabe por quê? Porque uma coisa é votar, eu fui estuprado, eu sofri com isso, mas você está numa igreja séria. Já a gente vai continuar no sermão, vou mostrar. Eu não sei, pastor, então tá bom, está conhecendo, veja aí, prova se a gente é o que está falando. Mas por favor, não comece a semear contenda e amaldiçoar nós, porque estamos ensinando Bíblia. Quem me entende, diga amém. Eu sei que é pesado mandar os irmãos embora, mas vocês podem se retirar do estabelecimento, então, do recinto. Claro que nós não queremos nada disso, mas é que não vai dar para ficar a vida inteira você lidando com os seus fantasmas. Repito, cada um de nós que sofreu, que foi enganado, tem sim um tempo para ser curado, e somos sensíveis a isso. Só não nos amaldiçoe e não murmure entre a comunidade. Nós não somos as pessoas que estupraram vocês. Pela misericórdia de Deus não somos. E se um dia nos comportarmos assim, eu disse, sumam daqui, nos amaldiçoem e levem todas as pessoas desse lugar para uma igreja séria. Amém? Resultado disso, primeiro resultado, olha que lindo, família, vamos dizer juntos, de uma generosidade regular e sacrificial comparada à obra de Cristo, ou seja, ela é medida pelo quanto do Evangelho nos alcançou a graça, o privilégio de sermos parceiros de Deus em suas ações. Olha o resultado, vamos dizer juntos, primeiro, o Senhor é glorificado. Segundo, o Evangelho progride. Terceiro, o generoso é abençoado. Quarto, o necessitado é suprido. Quinto, a unidade é preservada. Digam graças a Deus por Jesus Cristo. Gente, olha que coisa gloriosa o Evangelho em atuação na igreja da Macedônia, na igreja de Corinto, irmãos em severa tribulação, irmãos que outrora eram escravizados, irmãos que foram vítimas de tantas e tantas outras coisas, mas hoje reunidos em nome de Jesus, podem demonstrar o quanto o Evangelho já opera em seus corações regenerados. Quem me entende, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos seguir. Segundo ponto. O parâmetro bíblico para a generosidade. Ouçam, prestem atenção. As Escrituras falam do conceito de generosidade. Qual é o conceito de generosidade? Lembra, não é um favor que você faz a Deus ou a alguém. É um privilégio que pela graça Deus dá a você, a mim, a igreja, o seu povo, de tomarmos parte nas suas ações no mundo. Digam amém. Amém. Paulo diz rico privilégio. Eu quero que vocês conheçam esse rico privilégio. Maravilhoso. Segundo, o parâmetro bíblico para a generosidade. Spoiler. Digam comigo, o parâmetro bíblico para a generosidade é... 2 pontos. 2 pontos. A cruz de Cristo. Então escute, preste atenção. Olha que coisa engraçada. Primeiro, tema que muita gente se contorce, especialmente pastores, quando eu ensino. Eu tenho ensinado isso há 18 anos. E há muitos anos atrás, 80 pastores se reuniram em Curitiba porque eu estava ensinando isso. Numa igreja lá no Xaxim, para decidir e descobrir como me matar e me destruir. O que eu estava ensinando? Dízimo não é uma lei para a nova aliança. Nossa, quando eu soltei isso, o cara falou, o demônio tomou ele. É bem eu, né? É bem eu, né? Escuta,
Só que aí acontece o seguinte, vamos ensinar. Quando se ensina isso, e agora eu não vou entrar na discussão, tem muitos pastores sérios, amigos que creem em dízimo. Não dá para amparar isso na Bíblia. São sérios, reconheço como servos de Deus, estão errados doutrinariamente falando. Ok? Podia ensinar sobre isso, não é o tema. Primeira coisa, pastores nos odeiam. Né? Segunda coisa, crentes nos amam. Ai, não tem mais que dar o dízimo. Uau, venham, achamos a nossa igreja. Ai, não precisa mais dar o dízimo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu propus R$1. Vamos interpretar o texto bíblico? Só o texto bíblico. Dízimo não é ordenança neotestamentária, porque nunca foi parâmetro para nada. Dízimo só servia de início. Escuta, Paulo não diz que cada um contribua segundo o propósito do coração, diz justamente porque a sua contribuição vai demonstrar a condição do seu coração. Entendeu? Vou repetir. Cada um contribua segundo o propósito do coração. Pastor, eu propus todo o culto 50 centavos. Deus ama que proponha, que eu estou dando com alegria meus 50 centos. Aleluia. O que está evidente aqui? Não está evidente que você é avarento. Você está dando. E a sua contribuição está mostrando uma coisa. Você é um ímpio, não regenerado pelo Evangelho, que ama este mundo mal, escravizado pelo dinheiro. Isso. Cada um contribua segundo o propósito no coração, porque a contribuição de vocês ou demonstra generosidade, que vocês foram regenerados pelo glorioso Evangelho de Jesus, que sendo rico, se fez, ou vai demonstrar o quanto vocês estão distantes do Evangelho de Jesus e quanto são avarentos. Olha como a Bíblia amarra bem. Os pastores nunca queriam me ouvir ensinar sobre o tema, que eles preferem impor lei. Mas um regenerado, eu disse o seguinte, 15, 16 anos atrás, chamei a dona Elisete para ensinar isso para ela. Né? Dona Elisete, descobri uma coisa na Bíblia. Eu não tinha ninguém para pregar, né? Ela não tinha para onde correr, eu já tinha pregado para a Fran. O que é? Mãe, dízimo não é uma lei no Novo Testamento. Aí ela, como uma crente de muitos anos, falou, o que é isso, filho? Calma. Eu disse, a senhora me conhece, sabe? Não, mas tá bom, senta aí, mãe, vamos lá. Mas e Melquisedeque? E Mateus 23, 23? E Hebreus 7? E facinho, para quem está pensando, quem vai ouvir. E esse texto? Facinho de responder. Eu nem sabia porque eu queria ensinar aquilo, na verdade, eu queria mostrar que eu tinha um novo conhecimento. Mas era verdade. Aí eu falei, viu, dona Elisete? Aí ela, tantos anos na igreja, eu nunca tinha percebido isso. Realmente não é uma obrigação, realmente não é uma lei. A nova aliança, ela transcende. Decidi algo, eu falei, o quê, mãe? Vou dar 11% a partir de hoje. Entendeu? Dízimo não é lei, achamos a nossa igreja. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque a sua contribuição demonstrará a condição do seu coração. Fique em paz, é por isso que aqui não tem envelope. Os dizimistas do mês, venham aqui na frente para a gente fazer a rezinha, para você se sentir importante. Querido, é entre você e o Senhor. Quem está me entendendo? Calma, estamos chegando lá. Então, Gálatas 4 diz que a lei é para meninos. Verso 1 e 2, para você anotar. Você quer anotar? Então, o que o dízimo é? Creche. Porque todo o tempo que o povo de Deus era gerido por lei, Paulo diz, está no jardim de infância já, olha que lindo. Ai, se o dízimo é o meu alvo. Olha, já está na creche, fala, papá, baba, olha, falou meu nome. Jardim de infância. A lei é jardim de infância. Paulo diz, mas quando o Filho se manifestou e a graça de Deus entrou em ação, dízimo deixou de ser teto e se tornou piso. Quem está me entendendo?
mas cada um contribua segundo propôs no seu coração. Paulo está dizendo assim, ó, longe de mim os irmãos achar que eu estou querendo constranger. Não quero constranger ninguém. Lá na frente ele vai dizer, porque será aceito segundo o que cada um tem, e não o que não tem. Você diz, olha, viu, que Paulo prudente, o irmão não tem, não pode. Ele dizendo que os irmãos em severa tribulação manifestaram grande alegria, em extrema pobreza manifestaram rica generosidade, comparando ao sacrifício de Cristo, ele está dizendo assim, claro, dá conforme você propôs. Ninguém está te pedindo nada. Qual que é a postura aqui nessa igreja? Igual. Quem dá o dízimo aqui? Não sei. Não tem nenhuma organização. 6 anos. Quanto dá? Sei lá, faço ideia, não sei. Mas não tem um envelope com o meu nome? Não tem, querido. Vai ter uma oração, uma reza no final? Não vai também. Porque cada um contribua segundo o propósito do coração. Porque sua contribuição vai demonstrar a condição do seu coração. Se a sua confissão de crer no Evangelho é real. Quem está me entendendo, diga amém. Nós não podemos viver uma vida crucificada em várias áreas, mas não economicamente. Então, saudoso Tim Keller partiu para o Senhor e ele diz o seguinte, se você oferta seu dinheiro, mas ele não afeta a maneira como você vive, não há cruz na sua vida econômica. Presta atenção, o padrão não é o dízimo. O dízimo era um mero início da pedagogia de Deus ensinando o seu povo, com um coração duro, antiga aliança, coração de pedra, do que Deus faria na nova aliança, com o coração regenerado. Quando a Bíblia fala do dízimo, é apenas uma referência prática. Olha só, uma boa maneira de começar. A cruz é o padrão. A cruz é o parâmetro, não o dízimo. Ok? Agora preste atenção. A cruz é padrão de quê? De generosidade sacrificial. Sabe por que o dízimo não é o parâmetro? Porque, para muitas pessoas, o dízimo é sacrificial. Olha, presta atenção, escuta, se os pastores me ouvissem, então está tudo bem. Deus se alegra. Você separar 10% da sua renda, você sabe que, tendo em vista seu contexto, é sacrificial. Deus se agrada. Diga, uau! Mas para muitos outros, 10% não é sacrificial. Talvez 15%, talvez 20%, talvez 30%. Eu não sei. Nem quero saber. Você e o Senhor sabem. Então o parâmetro é o quanto há de cruz na sua vida econômica. Só que lembra, graças a Deus, então eu entendi, eu não posso. Os irmãos da Macedônia, em severa tribulação e extrema pobreza, suplicaram a Paulo. Ninguém está falando em valores aqui, família dos que creem. A gente está falando do quanto o Evangelho já alcançou você. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o dízimo é uma boa maneira de começar. O padrão é a cruz. Generosidade regular sacrificial. Repitam comigo. Dízimo não é teto. Dízimo é piso. O princípio é generosidade com regularidade de forma sacrificial. E o maravilhoso é que as Escrituras não dizem que eu, como pastor ou presbitério, é que tem que ficar fazendo isso com você, não. Nunca, nenhum de vocês, nunca foi constrangido por nenhum dos pastores dessa igreja em questões financeiras. Nunca foram, não há ninguém que possa dizer isso. Pelo contrário, os que nos conhecem intimamente sabem da nossa conduta nessa área financeira. Pelo contrário, pela graça de Deus, há famílias fiéis aqui. Amém? Então o dízimo não é teto, o dízimo é piso. O princípio é generosidade regular, sacrificial. O quanto de cruz há na sua vida econômica. Aí sim, para concluirmos a segunda parte, o Novo Testamento nada fala sobre valores, porém grita alto sobre generosidade regular
e sacrificial. O Novo Testamento não estabelece nenhum valor. O Novo Testamento diz que generosidade não é um favor que você faz a Deus ou a alguém. É o resultado do Evangelho em você. É o rico privilégio que Deus te dá de tomar parte nas suas ações no mundo. Ok? E, portanto, o Novo Testamento não estabelece nenhum valor, em especial o dízimo, 10%, como parâmetro. Ele estabelece a cruz de Cristo, pois Paulo diz, vocês conhecem a graça de Cristo, que sendo rico se fez. Como você dá? Baseado na cruz. Quem está me entendendo? Como é maravilhoso! Não restam indagações, não, só tem uma coisa. Quanto do Evangelho há no seu coração e no meu irmão? Por fim, qual a finalidade da contribuição cristã? Qual o conceito de generosidade na Bíblia? Generosidade é um privilégio que Deus dá ao seu povo regenerado de demonstrar que o Evangelho os alcançou, tomando parte financeiramente nas ações de Deus no mundo. Diga amém. Segundo, qual é o parâmetro de generosidade na Bíblia? O parâmetro é a entrega sacrificial de Cristo. A maneira com a qual eu e você doamos precisa ser sacrificial, precisa demonstrar a cruz em nossa vida econômica. Afinal, Cristo não deu 10% de si mesmo para nós. Ele se deu por inteiro. Terceiro, então qual a finalidade da contribuição cristã? Razão pela qual muita gente se machucou com isso. E está correto, porque de novo, foram estuprados, enganados por falsos obreiros. Mas, antes disso, vamos perceber como se dá. Então, há 3 motivos claros no Novo Testamento. Primeiro motivo da contribuição cristã: discipulado. Amém? Segundo motivo, avanço do Evangelho. Quarto motivo, quadrilátero da vulnerabilidade. Vamos repetir juntos? Primeiro motivo da contribuição cristã. Segundo motivo da contribuição cristã. Terceiro motivo da contribuição cristã. Quadrilátero da vulnerabilidade. Amém? Então, chegando à nossa conclusão de forma bem pragmática. Antes, preste atenção. Vamos de novo no texto, capítulo 8, verso 20 e 21. Uma observação importante, escutem, preste atenção. Paulo faz uma ligeira digressão no texto que ele está compartilhando, a fim de explicar por que ele toma tanto cuidado em providenciar representantes que portem credenciais impecáveis para administrar essa oferta que viria da região da Acaia para a Judéia. Escuta, ele diz primeiro, Tito, meu companheiro no Evangelho, vocês os conhecem, olha para mim, dispensa comentários. Porque alguns podem achar que é soberba quando eu diz, vocês estão numa igreja de gente séria, vocês estão numa igreja onde um dos pastores, Leandro Alves, largou um alto cargo numa multinacional com a sua empresa para servir essa igreja local sem salário. Não é orgulho, arrogância, é testemunho. Paulo está dizendo, Tito dispensa comentários. Aí ele segue, com Tito nós estamos mandando um irmão louvado. Olha que legal. Ele diz, cujo louvor é conhecido em todas as igrejas. Paulo nem diz o nome do cara, mas diz que esse é o irmão louvado. Aí ele diz, com Tito e o irmão louvado, vai o irmão zeloso. Ora, que a dedicação dele é evidente também. Então Paulo fala, olha só quem está lidando com essas questões. Tito, obreiro dedicado e aprovado, o irmão louvado e o irmão zeloso. Por quê? Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Presta atenção. Uma igreja saudável e séria
expõe as suas finanças e faz para os membros comprometidos prestação financeira de contas periódicas. Essa igreja local faz. Não tem nada de romântico. Paulo diz, vai Tito, o irmão louvado e o irmão zeloso, para que não haja... Ele não está nem dizendo que os irmãos vão mexer. Não haja nenhum tipo de falação. Por isso eu disse, se há na conduta dos pastores dessa igreja, na administração financeira, ou algo fora das escrituras, uma vírgula, me amaldiçoem e deixem esse lugar. Se há conduta e a verdade ensinada aqui, submetam-se ao evangelho de Jesus. Vençam a escravidão de Mamon. Amém? Pode pôr à prova. Ok? Então Paulo está dizendo, fica tranquilo, está tudo certo. Estava na igreja 100 anos, nunca soube quanto o pastor ganha. Foge. Só que tem o seguinte, então eu quero saber. Nós queremos antes saber, você é generoso com regularidade, de forma sacrificial, irmão? Porque se você for, a gente abre as contas da igreja para você. Se não, passar bem. Não gostei. Tá, então eu quero tudo no meu e-mail amanhã. Você é generoso. Regularmente, sacrificialmente, procure o presbitério e a diaconia, você terá acesso. Isso é feito para quase 200 irmãos, por razões que eu acabei de dizer. Quem me entende, diga amém. Aqui não é a casa da mãe Joana. Glória a Deus, mas tem que ter cuidado. Então, se está numa igreja, ou já foi, não sabe, pastor de carro de 300 mil, na Disney toda hora, a pastorinha usando Chanel, foge, é bandidagem. Discipulado. Discipulado, vou resumir de maneira objetiva, equivale à manutenção de toda a estrutura da igreja local. Por quê? Toda a vida comunitária é parte da formação cristã. Então, querido, por que contribuímos financeiramente? Para que o discipulado ordenado por Cristo se desenvolva. Como é que a gente vai resumir discipulado? Discipulado é toda a formação cristã. Portanto, pastor Norton, é tudo que uma igreja local, bíblica, saudável, não perfeita. Eu disse saudável. Faz. Então tudo é discipulado. Um exemplo. Tenho aqui diante de mim Salomão Rocha e tenho 5 ou 6 seminaristas. Um exemplo. 2 desses seminaristas que estão em formação para o ministério, fazendo teologia, são pagos pela igreja local. Por quê? O recurso é para isso. Quem está me entendendo? Então a gente está investindo para que sejam formados novos pastores. E tantas outras coisas. Por exemplo, nós vamos nos mudar. Se a gente tivesse combinado, essa igreja aqui é séria, e sabe que essa série estava estabelecida, a gente estabeleceu essa série no fim do ano passado. Curiosamente, na iminência de mudarmos nessa semana, o sermão de domingo, já programado ano passado, era contribuir. Aleluia? Agora presta atenção. Então, precisa um pouco de bom senso, que os pastores enlouqueceram e os crentes sem comentários. Então, quando a gente está falando de discipulado, envolve toda a estrutura da igreja local. Por exemplo, envolve locarmos um lugar e adaptarmos ele para que possamos congregar e seguir na carreira que nos está proposta. Quem me entende, levanta a mão e diz amém. Amém. Só que é necessário bom senso. O nosso espaço hoje é lindo, o sofrimento nosso já está aqui. Aqui tem bom senso. Porque ele é esteticamente lindo, agradável, mas ele não foi alvo de investimentos milionários. Nós podemos ter conforto, não luxo. Quem está me entendendo, diga amém. Conforto é ter um ar-condicionado, aleluia. Conforto é ter um berçário para 20 bebês que vão nascer daqui a pouco, transmitindo para as irmãs lá. E lá não tem ar-condicionado, né? Não é tão confortável. Então, gente, é só bom senso. Por isso que tem uma junta de pastores que administra. Vamos mudar. Claro que vamos ter que investir na história dessa igreja o maior recurso que já investimos, porque vamos para um prédio grande, novo, tem que adaptar ele. Bom senso. Conforto é bem-vindo. Luxo não. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Então, segunda parte, para irmos para a conclusão. Avanço do Evangelho, resumido aqui, à luz do Novo Testamento,
com manter presbíteros fiéis e investir em obreiros apostólicos que estão nas nações pregando o evangelho. Pastor Norton, por favor, vem aqui, que eu quero que você apareça. Não, nem sabia que você ia chegar. Olha aqui, irmãos, Pastor Norton chegou aqui, está numa conferência na cidade, né? É um grande amigo meu com a Morgana, os filhos estão todos aqui, já há 13 anos, né? Bem não era nascido. Temos desfrutado de comunhão junto com o pastor Márcio e Karina. Pastor Norton, pastoreando, plantando igreja no Rio Grande do Sul. Alguns anos atrás, Deus chamou ele e a Morgana para as nações. Eles hoje estão vivendo no Camboja e pregando o evangelho aos órfãos do Camboja. Cara, eu me sinto feliz em ter amigos que me inspiram e me desafiam. É muito providencial que o Norton esteja aqui hoje. Porque eu disse para ele, Norton, eu quero que a igreja local tome uma parte nisso que você está fazendo. Por quê? Porque eu conheço essa família. E eu fui um dos que disse para ele, você tem certeza? Lembra, Norton? Eu fiz todo o trabalho contrário. Cara do céu. Quase me desanimou, né? Mas era. Sério, irmão? Por quê? Porque eles têm 2 filhos, está aqui, ó, a Sofia, linda. Cadê o Josué? Deve estar correndo lá embaixo. Gente, loiros lindos no Camboja. Sai na rua, as pessoas ficam... Não é verdade? Uma família que está se entregando ao Senhor. Eu quero dizer, não só eles, mas a Sofia. Deus se alegra com isso, Sofia. Deus é glorificado na vida de vocês e da sua família. E eu me sinto privilegiado com a Fran, de ter irmãos como esses aqui. Amém? Essa é uma das razões da contribuição. Obrigado. Quem está me entendendo? Evangelho, tem gente séria no mundo. 3, 4 igrejas plantadas no Rio Grande do Sul, saudáveis. O cara larga tudo e vai para o Camboja. Camboja, irmão, não sei nem onde que está isso. Então, olha só, obreiros apostólicos, que no caso aqui, bem explicado com a pessoa do pastor Norton. Olha só, presta atenção, o que a Bíblia diz. Gálatas 6,6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todos os bens com quem o instrui. Olha, que interessante. Então, manter presbíteros e obreiros apostólicos fiéis é uma das razões da contribuição cristã na igreja local. Mais texto bíblico, 1 Timóteo 5,18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de duplicados honorários, devem receber em dobro. Diga aleluia. Olha só, especialmente aqueles cujo pausa. Você trabalha ou é só pastor? Não. Nunca faça isso com um pastor fiel. Não abra sua boca para dizer um anátema desse. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Você trabalha ou é só pastor? O trabalhador merece o seu dobrado, no caso de presbíteros fiéis. Princípio. Então vamos dar o salário mínimo. 2 salários mínimos, meu irmão, fica para você. Sabe qual é o princípio aqui? É que um presbítero fiel não deve se incomodar com as questões financeiras. Quis dizer que ele tem que ter luxo e ficar na Disney e andando a esposa de Chanel? Eu disse, ele tem que morar bem, ele tem que ter um carro que sirva a ele, não só dê problema, ele tem que ter a manutenção da sua casa e dos seus filhos certinha, para se dedicar ao quê? A pregação do evangelho. Uma igreja fiel cuida de maneira generosa dos seus pastores e presbíteros fiéis, que prestam conta dos seus ganhos. Quem está me entendendo, diga amém. Então o princípio aqui não é luxo, mas por que Paulo diz salário dobrado? Porque ele quer enfatizar, de tal forma que o presbítero não se preocupe com finanças.
Alguns de vocês não têm ideia que por 20 anos pregando o Evangelho, a minha casa tem tido desafios. E nunca esmoreci por um segundo sequer. Sempre disse à minha esposa, eu sou um privilegiado e um pregador do glorioso Evangelho de Jesus. Let's go, guys. Quem está me entendendo, amém? Mas graças a Deus essa igreja aqui está crescendo na generosidade também. Aleluia. Que fique o adendo, para quem não nos conhece, 90% dos pastores dessa igreja local mora de aluguel e tem um carrinho que parece deles, mas tem uma Bíblia no porta-luva. Quem entende o mistério, não diga amém, porque não é legal. Mais um texto. Não. Essa é a ordem para obreiros apostólicos. Como o pastor Norton. Não levem nem um saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu. Como uma família enviada para serem obreiros apostólicos no Camboja, como Norton e Morgana, estarão lá pregando o evangelho a órfãos, se preocupando se os filhos deles terão comida na janta. Como que funciona isso, gente? Se os irmãos da Macedônia conhecessem eles, aí eles iam receber oferta. Da severa tribulação e extrema pobreza, eles iam experimentar o evangelho. Que assim seja com essa igreja local aqui. Quem está me entendendo, amém? Então, por fim, o quadrilátero da vulnerabilidade. Quem são? Leiam comigo, família. Pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Então, essa é a terceira razão pela qual finanças são administradas numa igreja local. Ah, mas eu não posso dar aqui? Sim, dê. Não tire da sua contribuição generosa, regular e sacrificial com a igreja local. Por quê? Porque Deus estabeleceu a igreja local para administrar as finanças do reino. Mas uma igreja local séria deixa que Tito, o irmão louvado e zeloso, administrem finanças. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então aqui a Bíblia, o evangelho cristalino sendo ensinado a vocês. Ok? Então, pobres, órfãos e viúvas. Estamos concluindo. Olha só. Êxodo 22, 21 a 25. Leiam comigo, família. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas, nem os órfãos. Escuta, cessa a movimentação. Porque se o fizerem, eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira, matarei. Olha! As churches não pregam isso, as neopentecostais não podem pregar isso. Deus diz, se viúvas e órfãos foram desprezados e clamarem a mim, eu vou ouvir. E eu matarei vocês às espadas. Suas mulheres ficarão, seus filhos serão órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, empréstimo entre os irmãos, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros, não emprestem visando aquela na ponta do dedo. Ah, como uma igreja que foi alcançada pelo evangelho pode demonstrar ao mundo que tem outro Senhor e não as riquezas. Um Senhor que, sendo rico, se fez pobre. Quem está me entendendo? É essencial entendermos. Agora escute, pastor Fabiano me lembrou. Nós começamos a atender uma comunidade de haitianos, glória a Deus. E há muitos projetos aí sendo fomentados para essa nova estação, para a estrutura maior. Agora preste atenção. Isso é mandamento bíblico. Contudo, escutem. Tem muita gente que escuta essas verdades que são bíblicas e que desafiam essa comunidade, e aí começa com aquele amorzinho socialista. As viúvas, olha o que a Bíblia diz. A palavra de Deus, ouça. Não tenho nada a ver com isso, sou papagaio de Jesus.
Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista das viúvas. Vamos fazer uma aqui na família para se organizar melhor, amém? Olha só, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade. Tudo bem, é fácil. Tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa. Família dos que creem tem uma assim, chama Elisete Pereira. Pela graça de Deus, minha mamãe. Agora escuta. Ai, as viúvas. Paulo diz, não vai botar peso na igreja não. Aqui não é socialismo. Viúva é aquelas que se enquadram aqui. Mas ele ainda vai dizer em outro texto que viúva que tem filho, como a dona Elisete, boleto é meu. Não esqueci disso não, tá? Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Aí, o irmão está necessitado. Está necessitado, irmão? Tem um amigo meu aqui na frente, tem uma empresa. A grama lá em casa está alta, como diz o outro. Olha lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, alemão. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Vamos ler juntos, famílias dos que creem. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos que procurem a igreja pedindo uma ofertinha. Porque é necessitado, pobre. Não. No Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Necessitado não é vagabundo. Viúva tem que ter sido fiel, hospitaleira, cheia de boas obras. Necessitado ou é uma pessoa em extrema miséria, ou uma família de irmãos que é surpreendido, perde o emprego, o marido perde o emprego. Lógico que a gente vai socorrer. Quem está me entendendo, gente? Não vem com discurso socialista, porque aqui nós conhecemos o Evangelho. Pastor, preciso de ajuda. Me conta por quê. Acorda 1h da tarde, porque estava tendo sonhos e visões. Eu sou um necessitado. Sou uma viúva. É mesmo, irmã? Uma viúva daquelas da Bíblia? Quem está me entendendo, gente? Para nossa conclusão, isso é para equilibrar. Olha uma coisa, como o Evangelho é saudável e coerente, gente. Então, para nossa conclusão, para a alegria mais de vocês do que minha, olha só. Como saber se o dinheiro tem poder sobre mim? Assim nós concluímos. Primeiro, responda, não agora. Você tem problema em amar ricos e pobres? Sabe por quê? Porque tem os irmãos que só têm comunhão com os irmãos abastados. Os irmãos mais pobres não recebem visita nunca. Graças a Deus, os pastores dessa igreja não se comportam assim. E muitos irmãos aqui, apacentadores, bendito é o nome de vocês, do Senhor por causa de vocês. Olha, escuta para mim, de uma vez por todas. Você é a soma das 5 pessoas que estão ao teu redor. Vá para o inferno você e as 5 pessoas. Porque se Cristo levasse a sério essa falácia coaching, churchizada, neopentecostal, evangélica, ridícula, você e eu estaríamos ferrados. Se ele fosse escolher pessoas virtuosas para andar com ele, deixa eu te dizer uma coisa, não seria você. Aí fica criando grupinhos capitalistas na igreja. Não, é que eu só ando com as 5 pessoas. Não é o evangelho. Segundo, você descansa em Deus e prioriza o seu reino?
ou todo santo dia. Ai, dinheiro, ai, conta, ai, meu Deus, ainda pastor, agora vai falar de oferta. Ai. Querido, tem certeza que o evangelho que você confessa oralmente te alcançou? Porque é sério que você acha que um Deus que deu Cristo Jesus por você vai deixar você padecer necessidades básicas? Você descansa em Deus na área financeira, meu irmão? Você prioriza generosidade com regularidade, de forma sacrificial, no reino de Deus? E por fim, para terminarmos, você pratica generosidade regular e sacrificial? Essas 3 perguntas simples evidenciam quem é o seu Senhor. Eu quero orar com vocês para que possamos participar do corpo e do sangue de Cristo, mas antes vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais, clamamos a misericórdia do seu Filho que se manifestou. Eu peço por mim, pela Fran, pelo bem, em primeiro lugar, se estendendo aos presbíteros e diáconos e depois a toda essa comunidade de fé. Senhor, permita-nos ter o santo privilégio de tornarmos parte nas suas ações no mundo, sermos o seu socorro a presbíteros, a obreiros apostólicos, a pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros, nos envolvemos com o discipulado, permitimos que a comunidade local se desenvolva. Senhor, nós pedimos, e eu peço por mim mesmo agora, aplica o evangelho, aplica a cruz de Cristo em nossa vida econômica, e que o verbo contribuir seja cada vez mais uma evidência de que você nos alcançou e regenerou o nosso coração. Eu oro pelos meus irmãos e oro por mim mesmo, clamando que vocês nos ensinem esse princípio prático, Senhor, e nos leve a compreender a graça maravilhosa que é sermos seus agentes no mundo, Senhor. Oramos no precioso nome de Jesus.